Começando já para não atrasar muito, e queremos dar boas-vindas aqui ao nosso primeiro grupo, Rian, Aleph, Fabrício e Gleidson. O tema deles do TCC nesse primeiro momento é exercício físico na qualidade de vida de pessoas com ausência de sensibilidade nas pernas. Então agora já vamos dar início e com vocês aí a palavra, o tempo, 20 minutinhos, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do trabalho de conclusão de curso. Aqui estamos os autores do trabalho, né? Fabrício Macena Batista, Gleidson Soares de Almeida, eu, José Aleph Silva de Souza, Rian Amon Siqueira de Lima. Também está presente a orientadora, a professora Maria Betânia do Carmo, que a todo tempo esteve dirigindo, né? E nos dando orientações a respeito do nosso tema e desenvolvimento do trabalho, certo? E vamos começar recapitulando sobre o capítulo 1, né? Que durante as nossas apresentações anteriores, nós tentamos mostrar um olhar histórico, tentamos mostrar... Pode passar, por favor, o slide? Pode passar? Isso, ó. Neste primeiro capítulo, a gente trouxe um olhar histórico e também alguns fatores motivacionais que influenciaram a sociedade como um todo a praticar exercício físico ao longo dos tempos, né? De início, a sociedade ela tinha, como ainda tem até hoje, a necessidade de sobrevivência. Então, mesmo não tendo no consciente que a sociedade, que o ser humano estava praticando exercício físico, ele estava sempre em ação, ou seja, estava correndo, estava pulando, estava escalando. E isso contribuiu para que o ser humano ele mantesse a sua longevidade e até hoje isso vem acontecendo, né? Nós fazemos aquela pergunta, como é que os aparelhos de academia estão lá até hoje? Como é que ele surgiu? Né? Então isso veio além de muito tempo, certo? Outro fator importante que nós trouxemos foi os conceitos de exercício físico e também alguns benefícios para um quadro especial de pessoas que foram os deficientes, ou seja, pessoas com ausência de sensibilidade nas pernas, tá? E trazendo para vocês um conceito de exercício físico, né? É toda a ação sistematizada que visa o movimento, certo? E esse movimento ele tem um objetivo, seja por estética ou seja por saúde, ou os dois juntos envolvidos, tá? Pode passar para o capítulo 2. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 2, que é a ausência de sensibilidade nas pernas e a prática dos exercícios físicos adaptados para a melhoria dos aspectos motores e psicossocial. Bom, considerando a dificuldade e a acessibilidade e a baixa autoestima e sensação de exclusão que era muito acentuada no passado, fez com que as atividades voltadas para os deficientes físicos fossem aprimoradas, incluindo-os a modalidades esportivas adaptadas, permitindo melhorar sua capacidade funcional, qualidade de vida, bem-estar emocional, entre outros benefícios, minimizando os fatores negativos. Com exemplo dos esportes, que tem vários esportes, como o basquete, cadeira de rodas, o tênis de mesa, até o futebol também, que o pessoal usa com as muletas também, o vôlei e entre outros. Pode passar o slide agora. Falando sobre o capítulo 3, ou vou falar do capítulo 2? Bom, pessoal, tomando aqui o gancho aqui do nosso amigo Rian, a deficiência física motora pode se tratar sobre a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoplegia, tetraplegia e tetraplegia. A mais conhecida hoje em dia, todo mundo conhece aqui, é a paraplegia. O que é a paraplegia? São aquele grupo de pessoas que perdem o movimento das pernas
por decorrer de amputações ou até mesmo de causas genéticas. Como hoje em dia, muito mesmo na população mundial, 46,6% da população mundial tem algum tipo de deficiência nas pernas, ou genética ou motora, decorrer com o tempo que passa. A amputação também desses membros, por decorrer de acidentes, de causas genéticas, como, por exemplo, muitas causas que causam a amputação podem ser problemas de saúde, como diabetes, enfermidades e entre outros. Vou passar aqui a voz para o próximo colega. Boa noite, pessoal. Pode passar? O 3.2 a gente fala sobre a melhoria da qualidade de vida e independência motora. O que seria isso? É a conquista da maior independência para a realização de tarefas do dia a dia, essencial para o desenvolvimento físico e psicossocial da pessoa com deficiência. Porém, esse sucesso esbarra numa série de questões com pouca oferta de locais acessíveis, pouca oferta do pessoal conseguir ter acessibilidade para trabalhar, para ter um lazer. Muitas vezes acontece dessas pessoas estar escanteadas justamente porque não tem oferta do que fazer, aí o pessoal deixa ela como peso morto, como se ela não tivesse força de trabalho ou como se ela não tivesse força para... não tivesse sua própria vida para se divertir. Todo esse nosso trabalho vem mostrar a parte de como a gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas, porque quando ela vem a melhoria pelo esporte, ela não vem só a melhoria para tá jogando um futebol, tá jogando vôlei, que o vôlei adaptado ele é sentado para pessoas com deficiência nas pernas, entre outros, né, os outros esportes. E sim também uma coisa simples, que é o sair de casa, ele enfrentar a rua, enfrentar o dia a dia. Então esse nosso trabalho, a gente visa essa parte porque realmente a gente não pensa mais, não, vamos deixar ele mais saudável. Sim, mas mais saudável fisicamente e psicológico dessa pessoa. Como é que está o psicológico dele? Ele está conseguindo se divertir, ele está conseguindo entrar na sociedade, ele está conseguindo ir a todos os locais que ele quer. Então a gente também tem que ver a parte do físico dele, que é o físico realmente dos braços dele, da força dele que vai levar ele para frente. A gente tem toda a sensibilidade da gente. Facilmente a gente vai pegar um carro, dirige, pilota a moto, dirige um carro, pega um Uber. Mas um deficiente tem a mesma facilidade. Não, infelizmente ele não pode pegar uma moto de qualquer jeito. Muitos não podem pegar pegar um aplicativo, um Uber, mesmo que facilite a vida dele. Mas só para ele passar da cadeira para o carro é uma dificuldade e um transtorno tanto para ele, e também tem muitas pessoas que não vão dizer, não, eu não vou aceitar você não, que eu não sei como lhe levar. Então essa é uma parte que é um preconceito, assim, numa parte da gente que é incumbido na gente, que a gente pensa que sempre eles são mais frágeis, sendo que ele não é o mais frágil, ele só apenas está sem a sensibilidade das pernas. E outra coisa importante, quando a gente iniciou esse trabalho, a gente quis trazer através de estudos e pesquisas, né, o quão o exercício físico é importante para contribuir no cotidiano desse quadro especial de pessoas, né? A gente vê tanto o benefício físico, que é o fortalecimento muscular, a gente vê um benefício também fisiológico, por exemplo, que é no controle controle da bexiga, né? O deficiente físico, por ele ter ausência de sensibilidade nas pernas, ele fica mais suscetível a, por exemplo, a urinar sem querer. Mas com o exercício físico ele pode ter uma melhora nessa musculatura responsável pela bexiga e fazendo assim com que ele mantenha o controle. E outro fator importante também é o fator psicológico, né? Ele pode melhorar sua autoestima, ele pode diminuir o estresse, certo? E como vem observado muito a popularização, né? Também a multiplicação das cidades, e isso não vem acompanhando a acessibilidade. E aqui, por exemplo, a nossa cidade foi uma cidade construída para carros, né? A gente que tem essa facilidade de caminhar pelas calçadas,
a gente encontra muitas dificuldades. Então, quando um deficiente com ausência de sensibilidade nas pernas, ele pratica exercício, ele cria uma certa independência para a locomoção, certo? Porque ele vai ter mais força, ele vai, no popular, né, ele vai se virar sozinho. Então, ele vai deixar de depender tanto de outras pessoas para desempenhar alguns papéis. Uma parte também importante, como o Gleison tem falado, é a postura da pessoa, porque quando ele não tem a musculatura para se segurar na cadeira, para se segurar na muleta, ele começa a definhar e começa a ficar com a postura torta. Ele vai curvando para frente e vai perdendo a visão dele do horizonte. Ele para de olhar para o horizonte, para frente da vida dele, ele começa a olhar para o chão e começa a se sentir um inválido, porque muitas vezes eles não conseguem ter a postura para ficar na cadeira, para ter suas necessidades, ter, que nem Deus falou, da bexiga. Seus órgãos internos começam a ficar comprimidos com a postura da pessoa. Então, tudo isso vem de benefício com o exercício, tanto com o exercício como a prática de atividades. A gente, só uma correção, a gente trouxe uma nomenclatura de deficientes, né? Mas é bom tratar como pessoas com ausência de sensibilidade nas pernas, porque isso não se trata de uma deficiência, né? Todo ser humano tem a capacidade de realizar seus próprios trabalhos, e vemos vários exemplos disso, né? De esportistas, de pessoas que possuem dom de até pilotar avião sem ter todos os membros ativos. Então, é importante frisar essa situação também. Só para dar uma continuidade, como eles já falaram também, é que qualquer deficiente, ou seja, com sensibilidade nas pernas ou no braço, eles se sentem muito limitados, né, para não poder fazer qualquer coisa. E fazendo exercício físico e ter alguém que apoie ele vai se sentir mais confiante, tanto para sair de casa, para fazer algum esporte e até fazer amizade mesmo, que é uma coisa que eles não querem sair de casa. Mas saindo de casa e fazer exercício ou para qualquer coisa, eles vão se sentir mais confiantes e até esquecer um pouco desse lado que eles são deficientes. Pronto, e agora encerramos o nosso trabalho. Só para finalizar, cada um de nós vamos falar um pouco do que esse trabalho contribuiu para a gente de importante, que nós iremos levar também para a vida, né? Eu vou iniciar, que serviu de um exemplo, ter uma visão mais ampliada, assim, de que as pessoas com ausência de sensibilidade nas pernas, ela tem isso nunca será uma deficiência, né? Isso é apenas uma pequena barreira que, como nós também temos, para superá-las. Então, o exercício é uma porta, certo? Para que isso possa acontecer. E, através do exercício físico, nós mudamos nossa mente, nosso corpo, certo? E, assim, vamos desempenhando o nosso papel também como profissionais de educação física, a influenciar essas pessoas para que elas estejam em nosso meio, certo? Para uma sociedade melhor. Bom, pessoal, dando gancho aqui, a gente, como futuros profissionais de educação física, temos que nos adaptar tanto a uma pessoa com deficiência nas pernas ou como qualquer outro tipo de deficiência. Por quê? Eles não podem se adaptar a gente tem que se adaptar a eles. Porque, querendo ou não, eles precisam da gente para ter uma vida saudável, ter um cotidiano e ter práticas de exercícios. E é isso. E desde essa pesquisa, desde janeiro que a gente começou no projeto até então, a nossa mente mudou bastante também para a gente poder se socializar também com eles e eles socializar também com a gente. E com isso, com a gente futuramente agora, com a nossa profissão, tanto na academia, até encontrar uma rua e poder ajudar eles, vai ser tanto beneficente para ele também e tanto para a gente também. Esse trabalho eu sinto que contribuiu bastante na minha vida em relação ao olhar diferente para a pessoa. Tanto olhar como tentar se pôr no lugar dela, ver o que ela está passando.
E também entender que a nossa profissão não é só chegar na academia, dar aula de personal, ganhar o dinheiro e ir embora. A gente também muda a vida das pessoas, porque muitas vezes vem uma pessoa com a deficiência, ou vem com a sensibilidade, como é o nosso trabalho, vem uma pessoa um pouco mais cheinha, mas só dela estar com vergonha, ela chegou ali na academia e ela é bem acolhida, ela é bem assessorada por um bom profissional, você está mudando a vida dela. Mesmo que seja um pouco, mas você tá fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Muito obrigado. Eu agradeço pela atenção de todos e tenham uma boa noite. Acho que vocês explanaram muito bem a questão da independência, né? Também, mesmo falando em ausência de sensibilidade nos níveis inferiores, vocês deixaram claro, muito claro, que o exercício ele não vai só beneficiar uma área, um segmento corporal. Como a Aleph falou, a questão dos membros superiores, né? Ele precisar ter uma postura, um bom trabalho também na questão dos membros superiores, dos segmentos superiores, para que ele possa ter uma musculatura previamente fortalecida, né? E aí, dentro dessa pesquisa, eu pedi para vocês falarem de alguns exercícios, não foi isso? De algumas atividades importantes. Lembra, tá? Qual foi o exercício assim, que vocês, na pesquisa de vocês, chama a atenção? Que não é que seja melhor, mas dentro dessa pesquisa, juntando as dificuldades, qual foi o exercício ou a atividade que vocês perceberam que tem uma maior benefício no tocante à busca dessas pessoas? Nos meus estudos, atividades que envolviam muitas pessoas, né, que sejam atividades coletivas, além de estimular a coletividade entre essas pessoas com ausência de sensibilidade nas pernas, porque eles já se sentem isolados. Então, exercícios como CrossFit, CrossFit é adaptado, certo? A gente até citou no nosso trabalho, a gente viu que CrossFit é adaptado. A gente está lá no trabalho. A gente viu que isso contribuiu bastante, tanto para o fortalecimento muscular, como também para a socialização entre os indivíduos. Pronto, até aí, basta. É importante que vocês elencassem alguma coisa, né? Porque todos nós estamos estudando falar sobre exercício físico e apontar dentro da pesquisa, porque vocês descobriram isso, né? A gente sabe que o exercício é bom para tudo, mas quando vocês estudam, vocês descobrem coisas que jamais imaginariam que iam descobrir dentro de uma redundância que diz exercício físico faz bem para todo mundo. Mas em que sentido? E qual atividade? Né? Então esse é um destaque importante ao trabalho de vocês. Professora, uma parte também que me inspirou muito nesse trabalho a fazer ele foi porque onde eu trabalhava tinha uma quadra que tinha vários cadeirantes, mas nem todos eram cadeirantes mesmo. Muitos andavam com muleta ou andavam com dificuldade, mas eles andavam. Tinha apenas uma perna com falta de sensibilidade, outra perna um pouco menor, mas deu ver a força que eles tinham para jogar, o modo que eles jogavam, foi que eu conversei com os meninos para ver se a gente fazia esse trabalho. Isso. E justamente também o basquete, em relação à postura, velocidade, a pessoa pensa que é fácil. Eu já sentei na cadeira para testar e não é fácil não. Tem que ter um controle muito bom, porque tanto ele vai estar preocupado com a bola, tanto ele vai estar preocupado com a cadeira, a movimentação da cadeira, e tem que estar com noção do espaço. A coordenação ao comando dele vai ser muito exigida. Ele tem que saber onde é que o outro tá passando. Percepção, espaço. Justo. Muito bom esse exemplo do Então, e quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado como é que eles faziam aquilo tudo tão rápido e assim, muitas vezes sem nenhum olhar um para o outro, sem estar chamando muita atenção. Muitos passes eram mais calados para distrair o outro time. Então, tinha vezes que é muito interessante a parte do basquete e para eles também.